Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso novo blog, www.gentequefala.com.br. Participe pelas redes sociais, Facebook, /programa Gente que Fala, Twitter, @GenteQueFalaM. Temos também o WhatsApp, 974012235, chat no site da AltV. E o telefone à sua disposição é São Paulo, 5052-6622. Lembrando aqui que o blog Gente que Fala que está sempre inovando para melhorar e facilitar a comunicação com nossos ouvintes e internautas, nosso site agora é um blog com jeito de portal. Você encontra artigos de diversas personalidades, como políticos, jornalistas, médicos, advogados e vários dos nossos convidados que participam da mesa de debates. Assuntos variados, vão de notícias da cidade de São Paulo a dicas de lazer e cultura. Tem esportes, política, dicas para a saúde, além, claro, dos vídeos e fotos de todas as edições do Gente que Fala. Uma oportunidade de rever aquele programa favorito. No blog, você pode comentar e compartilhar nossos artigos para o seu Facebook e Twitter. Simples, fácil, rápido. Não deixe de acessar essa nova ferramenta feita para você. www.gentequefala.com.br. Dr. Fadlo Frage Filho. Prazer tê-lo aqui, Dr. Fadlo. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Aqueles que nos acompanham pela AltV têm a familiaridade com a voz do Dr. Fadlo. Há quanto tempo aqui, Dr. Fadlo, na Rádio Trianon? Já tem 11 anos já. Que maravilha! 16 horas... Das 16 às 16h30, segundas, quartas e sextas-feiras, programa Educação em Diabetes. Dr. Fadlo Frage, que é presidente da Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Cirurgião dentista, Dr. Aônio Vieira. Prazer tê-lo aqui, Dr. Aônio. Prazer, que bom estar com vocês novamente. Também conosco o oncologista, Dr. Daniel Jimenez. Dr. Daniel, muito bom recebê-lo aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer. O senhor integra o Centro Paulista de Oncologia, é isso? Compõe a equipe de oncologistas clínicos do Centro Paulista de Oncologia. A gente, às vezes, é indelicado. Deveríamos começar pela doutora que está na mesa, a doutora Renata Moedim. Prazer tê-la aqui, doutora Renata. Boa tarde. A senhora é da Clínica Dr. José Bento de Souza, é ginecologista? Isso. Ginecologista, obstetra. Qual é esse outro nome aqui? Me ajuda. Colposcopista? Eu tenho que me garantir, porque eu sou muito bom para enrolar as palavras aqui. Doutor Fadlo, eu anunciei aqui, lembrei que o senhor está sempre na programação da Rádio Trianon já há 11 anos, não é? Com notícias, programas específicos sobre diabetes, mas nós temos, nestes próximos dias, neste mês de julho, o 20º, doutor Fábio? 20º. Que maravilha! Na realidade, são 23 anos que a gente faz esse congresso. É um congresso que surgiu de uma ideia muito importante, porque diabetes, até então, na época, era só enfocada em congressos médicos. E, na realidade, o diabetes tem que ser tratado por uma equipe multidisciplinar, né? Não só o endocrinologista, mas também os reflexos e as complicações do diabetes estão em todas as especialidades, né? E também os profissionais de saúde, enfermagem, nutrição, educador físico. E aí nós idealizamos esse congresso que vai pela 20ª vez agora, a edição, dia 23 até 26 de julho desse mês, então, Estamos mostrando lá. É isso aí. Então, nós temos aí o nosso cartaz, não é? Então, 23 a 26 de julho. É uma promoção da ANAD, que eu presido. Tem o apoio científico da Faculdade de Medicina do ABC, da qual eu sou titular de endocrinologia, da Universidade Paulista e, evidentemente, com o apoio de todas as sociedades médicas e sociedades de profissionais da área de saúde. Ele pode ser
deve ser assistido, deve ser uma atualização para todos os profissionais da área de saúde envolvidos em diabetes. Então, é uma oportunidade rara, única, por exemplo, para você ter um médico que se atualize em todas as áreas, que nós convidamos os diabetologistas do Brasil todo, são os professores das universidades, os pessoas que estão, vamos dizer, atualizados para vir fazer as aulas, e também existem simpósios específicos para enfermagem, nutricionistas, professores de educação física, dentista, temos um curso especializado em diabetes só para dentista, enxergando o diabetes de uma forma... Dentista. Dentista. O doutor Aônio está aqui, me chama a atenção. Então, por quê? Na realidade é o seguinte, o diabetes é uma doença universal, está em todas as especialidades, entendeu? É muito comum ter as complicações do diabetes em todas as especialidades médicas, inclusive as odontológicas, não é? Então, é muito importante que o próprio dentista conheça o diabetes e ajude também no controle do diabetes, ajuda a diagnosticar o diabetes, ajuda especificamente tratar aquelas doenças próprias, não é? Então, nós fazemos, ao lado do congresso, nós temos cursos específicos. Por exemplo, tem um curso básico para todos os profissionais que queiram assistir, um curso básico para entender um pouco melhor da base desta doença, que é ministrado o dia todo, que é no dia 23. Depois, existe um curso durante o congresso paralelo específico para dentistas. E aí, na grade horária que a gente tem, né, do congresso, temos os simpósios específicos para todas as especialidades. Doutor Aônio, que é cirurgião dentista, quando ele cita diabetes com problemas para quem vai a um consultório dentário... É importante o controle também pela parte do cirurgião dentista, porque inclusive tem trabalhos que mostram que problema periodontal ele aumenta a taxa glicêmica do paciente. Então, os pacientes diabéticos eles têm que estar com a parte gengival, a saúde periodontal em ordem, né? E nós sempre pedimos para os pacientes glicemia, hemoglobina glicada antes de qualquer procedimento para poder fazer uma cirurgia, né? E encaminhamos, no caso, para os médicos para controlar, deixar... A diabetes não é um fator que impeça fazer um tratamento odontológico, muito pelo contrário, mas precisa estar estabilizada e controlada, né? Se eu procurar, por exemplo, para fazer um implante dentário, a primeira coisa que eu tenho que dizer ao senhor é que eu tenho diabetes, é isso? Já na anamnese a gente já verifica isso, e antes de qualquer cirurgia é normal o cirurgião dentista pedir todos os exames para os pacientes, né? Inclusive a parte de glicemia, exames da hemoglobina glicada que se usa, e no caso de um resultado desfavorável, o paciente é encaminhado primeiro para o médico para controlar essa taxa glicêmica, para depois nós fazermos o procedimento. Porque, inclusive, uma diabetes pode comprometer uma cirurgia de implante, o paciente pode perder o implante, então ele tem que estar estabilizado. Eu faço a pergunta e pode parecer assim, né, fora de questão, mas a gente não gosta de contar para os outros que a gente tem problema de saúde. Então, eu chego lá para fazer um tratamento dentário com o senhor, que é bem complexo, e não quero contar que eu tenho diabetes. Mas a gente pede exame para saber, conforme o mas é um erro, viu? Um erro. É isso que eu acho que consultório médico, consultório odontológico, qualquer que tem que ser falado exatamente tudo. E eu estou lembrando, além de você estar estendendo, ao acaso, conheci os colegas hoje que fazem oncologia, ginecologia. Como eu falei para você, diabetes está na medicina toda. Se quiser falar sobre câncer de pâncreas, que é extremamente frequente em diabetes, se você quiser falar dos problemas ginecológicos e obstétricos da mulher diabética, está aí. É só esticar. Então, Doutor Daniel está sentindo aí não, realmente, no nosso cenário da oncologia, a gente tem uma preocupação quando a gente se depara com um paciente diabético.
Então, acaba complicando e a parceria com o endocrinologista é fundamental. Não dá para a gente bancar um tratamento, você conduzindo o diabetes desse paciente. Então, tem uma série de detalhes que a gente acaba... Eu posso dizer que é um complicador nessa situação que eu Na coloquei para o oncologia, doutor Aônio, no seu caso na específico. oncologia tocar determinados tratamentos num paciente diabético é mais desafiador do que um paciente não diabético. Sempre complica. Então, para esses aspectos todos, Copé, é esse o objetivo do Congresso, é levar para os profissionais de saúde uma atualização. Principalmente porque hoje em dia são milhares e milhares de novos profissionais de saúde que vêm ao mercado. São jovens e também aqueles que querem fazer uma atualização, né, em todas as áreas. Então, nós temos um curso para dentista, nós temos simpósios sobre ginecologia e obstetrícia, a mulher, a gestante, nós temos um simpósio específico para doença cardiovascular, para simpósios dentro do Congresso referente, por exemplo, aos novos medicamentos, como eu já citei, para as enfermeiras, só que ele é permitido só para profissionais de saúde de nível universitário, não é? Então, enfermagem e outras que não são de nível universitário não podem participar. Então, é conveniente, ainda estão abertas as inscrições, os profissionais de saúde que nos ouvem podem participar, fazer a sua inscrição, ou pelo site da ANAD, que é o www.anad.org.br, ou se você vai entrar no ícone do Congresso, tem todas as informações e você ainda pode fazer sua inscrição. Ou no local, que é aqui bem pertinho, né, na Vergueiro, na Unip da Vergueiro, no dia 23, que começamos o Congresso. Ok. Doutora Renata, o doutor Fádulo fez referência a este problema que pode ser um complicador, né, para alguém que a procure. Não, a diabetes ela é muito importante, principalmente na obstetrícia, né? A principal causa de óbito fetal é a diabetes. Então, a gestante ela tem que ser acompanhada, também tem que fazer a triagem logo nos primeiros exames da gestação, do pré-natal, e principalmente depois de 35 anos também, porque aí ela já entra na categoria de gestação de alto risco. E o diabetes é, sem dúvida, um complicador na gestação. Doutora Renata, tem um assunto que hoje está em todos os jornais, em todas as discussões, quando se aborda esse assunto, e é exatamente a tua área, que é a resolução que tira, né, dos planos de saúde a obrigatoriedade de pagar por cesáreas feitas sem indicação médica. A ANS ela trouxe essa resolução, a resolução 368, com a finalidade de diminuir o número de cesáreas, porque o Brasil ele é recordista em número de cesáreas no mundo. E com a finalidade de diminuir esse número, essa resolução ela entrou em vigor, né, a partir do dia 6 de julho agora. E está em pauta, né, porque é difícil você tirar a decisão da mulher de ter o parto normal ou a cesárea, e, ao mesmo tempo, tem que diminuir um pouco, sim, o número de cesárea. É inadmissível. 84% da rede privada chega a 84% o número de cesáreas na rede privada, e no SUS em torno de 40%. Quando, na verdade, a Organização Mundial de Saúde ela preconiza em torno de 15%. Mas, doutora Renata, eu estou tentando entender aqui como uma lei pode determinar, né, a solução para um problema de saúde. É isso que eu, como jornalista, eu estou tentando entender, que precisa de uma lei para... Eu acho que é uma interferência no relacionamento entre o profissional e o paciente. Doutor Fádulo? Então, eu acho que você tem razão, uma lei não vai resolver o problema. Eu tenho acompanhado também isso aí, porque a gente tem os colegas, que são ginecologistas, obstetras, né? Esse país é um país de cinismo e faz de conta, né? A causa não está na má prática dos médicos, a causa está na decisão da pessoa que não quer passar pelo trabalho de parto, que tem dor, que tem cólica e tal. Esse é um ponto principal. O segundo ponto é que o obstetra, ele
se quiser fazer um parto normal, ele tem que ficar o dia inteiro à disposição da sua paciente. Agora, veja bem, o cinismo é tamanho que, para um parto normal, que o obstetra deveria passar, cancelar tudo que tem a cirurgia, cancelar o seu consultório, um convênio, doutora, por favor, me ajude, segundo eu sei de uma colega, paga de R$300 ou R$400 um parto. Quer dizer, como é que você pode ficar o dia inteiro em cima de uma paciente, conduzindo um parto normal, por R$300 ou R$400, não sei quanto que é isso. Não importa o valor, né? O valor. É a situação de você, de repente, ser obrigado a atender uma lei que eu estou querendo entender o alcance dessa lei, doutor Fábio. Eles precisam, a resolução veio com a finalidade, qual a finalidade? Que o médico preencha o partograma, que é um gráfico que você preenche durante o trabalho de parto, onde você vai avaliando a dilatação, frequência cardíaca do bebê, etc. E o médico, então, ele vai ter que preencher esse partograma. E, além disso, os planos de saúde, os hospitais, eles têm que deixar disponível a porcentagem de parto normal e cesárea que esse médico faz e o hospital também. Então, a paciente ela vai ter o direito de saber. Então, ela está gestante, ela quer saber se um determinado médico faz muita cesárea, muito parto normal, tem que ser informado. E, com isso, eles acham que vai diminuir o número de cesáreas. Doutor Fádulo, doutor Daniel, doutora Renata, doutora Aônio, quando eu vejo uma lei dessa, eu fico imaginando a forma que as pessoas já estão, né, tentando burlar, porque é assim que acontece no Brasil. Né? Você faz a lei, para... Como é que eu faço para burlar essa lei? O que é lamentável, pelo quadro que a senhora coloca. Né? Zucopé, exatamente isso é o problema. Por quê? A Agência Nacional de Saúde não vai ao fulcro do problema. Em vez dela agir com os vilões, o bandido escondido dessa história não é nem o médico, nem o paciente. O bandido escondido dessa história são os seguros, são os convênios, seguros de saúde. Eles que são os bandidos, que pagam R$40 uma consulta para um médico no consultório, R$40, R$50, pagam uma cirurgia, R$200, R$300 um parto. O que é isso? Por que a Agência Nacional não investe naqueles que recebem o dinheiro do paciente e repassam quase nada para o médico? Aí é que está o banditismo. Aí que a Agência Nacional de Saúde, que protege, que está a favor, está encobertando a real necessidade, o real problema desse assunto está o mau pagamento pelos convênios, o que a Agência Nacional não se manifesta. Por isso que isso é um cinismo, mais um cinismo de uma lei brasileira. Essa resolução ela entrou e nem sequer foi perguntado às sociedades de ginecologia, nem ao Conselho Federal de Medicina. Foi uma resolução realmente do Ministério da Saúde e da ANS, só uma coisa bem independente. Não consultaram. É de cima para baixo. O negócio vai na canetada. Assinam e acabou. Sim, porque se consultam os órgãos médicos, vai surgir a verdade, que não lhe é conveniente. Não lhe é conveniente. Essa é uma agência do governo, junto ao Ministério da Saúde. Nós temos a bancada dos convênios, nós temos os defensores dos convênios lá, que é exatamente para você escravizar uma categoria inteira, que é a categoria médica, que está mais do que escravizada, está achincalhada. O Conselho Federal de Medicina foi desautorizado, o Conselho foi simplesmente botado no lixo quando a nossa presidente fez a lei que permitiu aos médicos cubanos e os mais médicos não fazer a revalidação do seu diploma. Então, nós temos aí 14 mil, fiquei sabendo que agora são 18 mil médicos, que são pagos R$10.000, das quais eles recebem, acho que 1.000, 2.000, e o restante vai para Cuba, para sustentar aquela ilha de vagabundos
e miseráveis que eles são, escravos de um governo comunista ditatorial. Fala-se que chega a Cuba. Eu imagino que esse valor não chegue a Cuba. Doutor Daniel Gimenez, o senhor é oncologista e há instantes eu dizia para o doutor Aônio que quando a gente procura um médico, a gente não gosta de contar que está doente, né? No caso dele, o senhor não sabe como é paciente, os senhores são profissionais. Mas no caso específico, doutor Daniel, sobre problemas de quimioterapia, o tratamento é agressivo e muitas vezes as pessoas se ressentem. E eu digo até porque conheço várias pessoas que passam por isso e o aspecto da pessoa muda. Né? Então, eu gostaria de entender como é que é o comportamento, como é que faz, como é que não... O que pode ser feito para que esses pacientes que se incomodam com os efeitos colaterais superem? Muito bom. Porque eu acho que é uma falta de conhecimento... Tem uma questão de imagem, porque o câncer é uma doença antiquíssima, o diabetes, enfim. E o que a gente observou com o passar dos anos foi um processo de evolução. Mas aquela quimioterapia que agride e que faz mal é aquela que marca, né? Então, muita coisa mudou. Então, a gente observa, por exemplo, eu mexo muito com câncer de mama. No meu arsenal, o paciente muitas vezes não tem tantos efeitos colaterais que prejudiquem a qualidade de vida. E, por um outro lado, por exemplo, no arsenal de câncer de pulmão, já aí náuseas e vômitos é um efeito colateral muito comum. Mas, assim, de modo geral, o que a gente observa é que mais ou menos de uns 10, 15 anos para cá, o que a gente teve de avanço no suporte foi muito grande. Então, o que a gente observava mais ou menos regimes de quimioterapia que eram inadmissíveis serem feitos num cenário ambulatorial. Então, o paciente vai na clínica, faz a quimio e vai para casa. Isso era raríssimo, há mais ou menos uns 20 anos atrás. Hoje é a rotina, né? Então, unidades de internação para fazer quimioterapia praticamente não existem. Mas, assim, diminuiu bastante, então são exceções. Ao passo que a gente faz muito. Mas, assim, como você comentou do aspecto, tem alguns quimioterápicos mesmo que ainda agridem muito o paciente. E a gente acaba tendo vários recursos para tentar ajudá-los. Mas ainda a alopécia, por exemplo, ainda é um problema. Os pacientes podem não vomitar muito, mas eles ainda enjoam. Então, acabam perdendo peso, às vezes, por esse motivo. A pele, às vezes, sofre um pouquinho. E aí eles, Cabelo. Até na clínica, a gente está tentando um acordo para trazer uma máquina que vai tentar diminuir bastante a alopécia. Tá? Que ela congela o couro cabeludo e aí durante a infusão da quimioterapia. E aí o quimioterápico não vai passar pelo couro cabeludo e aí vai acabar protegendo. Porque então, quando o senhor fala isso para homem é algo, né, que não... administrável. Aceitável, mas para mulher é algo extremamente agressivo. A aparência, né? Exatamente, mexe muito com a imagem. Então, se não bastasse um diagnóstico que nem sempre é grave, né? Assim, que a expectativa de cura é muito grande, mas não importa, o impacto na cura, né? Assim, o medo de morrer é absurdo. Então, se não bastasse isso, queda de cabelo, náusea, vômito, a pessoa se sente muito mal. Então, se a gente tiver a oportunidade de ter essa máquina, que eu creio que virá no segundo semestre, a gente pode ter essa oportunidade de, pelo menos isso, adiantar. E melhorando a parte emocional, você vai melhorar muitas outras coisas. Né? Perfeito. Entendeu? Doutor Copé, aproveitar, você sabe que a imprensa e a mídia é o maior ponto de virada da saúde pública, né? Tanto isso que é verdade, que a gente tem feito o nosso programa, tanto de TV quanto rádio, para diabetes. Mas aproveitar isso, a importância da prevenção, porque quimioterapia hoje, na realidade, eu não sou especialista, o doutor vai falar aqui, para aqueles pacientes que perderam
o primeiro momento da prevenção da doença e curar, porque muitos cânceres, doutora Thaí, são curáveis no início. Você faz a cirurgia, cura. Doutor Fábio, Então não você precisa. deve se lembrar mais... que no início eu falei, gente, eu não gosto de contar que é doente, que tem algum Não, problema. não é isso, não. É o outro aspecto. É uma coisa que o brasileiro não costuma fazer. As mulheres brasileiras costumam, Isso. que é fazer prevenção, exame preventivo. No consultório, é difícil ver o senhor cidadão chegar lá, olha, eu não tenho nada, vim fazer uma prevenção, uma rotina manual. É difícil, só as grandes companhias exigem dos seus funcionários. Se o homem brasileiro tivesse a mesma postura da mulher, nós teríamos muito tipo de câncer diagnosticado previamente, sem necessidade de quimioterapia ou até de cirurgia curativa hoje em dia, né? Mas aproveitar para dar um chute na canela do brasileiro, do machão, que não vai querer, porque não quer fazer um exame de urologia, e vai, quer dizer, não vai fazer prevenção da sua saúde, mas ele aprendeu a fazer prevenção do automóvel. 4.000 quilômetros, 5.000 quilômetros, ele vai, troca o óleo, né? Mas, vai doutor sair Fábio, de férias. quando eu me referi a isso, eu tenho vários amigos, inclusive pessoas famosas na mídia, que se chegarem lá no doutor Daniel e ele disser, olha, nós temos aqui um sinal de que pode haver um problema, ele nunca mais volta lá com o doutor Daniel. Será? Ou não. Nunca Vai mais, muito como vários você que fala. desaparecem. Desaparece, doutor Fábio. O que eu estou dizendo soa irreal, mas, lamentavelmente, quando o senhor fala de prevenção, no caso da oncologia, então, quando se constata, é um terror terrível, sai todo mundo correndo. Muitas pessoas saem correndo. Muitos não fazem a prevenção exatamente pelo medo do resultado. Bom, nós Medo do tivemos em resultado. casa esse assunto, né? Tinha o nosso programa, um técnico de mesa de som na Trianon, né? Você lembra? Sim, sim. Então, eu nos meus programas falava, você tem problema de tireoide. Eu, durante 5 ou 6 anos, falei para ele. Sim. Você tem que fazer tratamento. Ele ficava assim e tal. O dentista disse para ele a mesma coisa. E cada vez que um de vocês falava com ele, ele se recolhia mais ainda. É exatamente o que você falou. Lamentavelmente. E aí, faleceu porque não concordou. Lamentavelmente. Doutora Aônio, daqui a pouco eu... Aliás, eu me surpreendo com isso, que no inverno há necessidade de maior cuidado com os dentes. Daqui a pouco o senhor aborda isso para a gente. Ótimo. Gente que fala retornará em instantes. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet.
tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Temos também o nosso blog, www.gentequefala.com.br. Você pode interagir através do nosso blog gentequefala.com.br. Como toda quarta-feira, Dr. Nelson Letísio. Boa tarde, Dr. Letísio. Plástico participa conosco no Gente que Fala toda quarta-feira. Ok, Dr. Letísio? Okay. Outra dimensão falando com a gente hoje. Olha, um feriado que está se aproximando, o Gente que Fala prepara 2 programas especiais para você. Amanhã, 9 de julho, a partir de meio-dia, uma reprise pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal, AM 810, Santos, programa especial com comunicadores, nomes famosíssimos do rádio, Franco Neto, Dair Batista, Jorge Elau, José Maria Scaquete. Amanhã. E na sexta-feira, um programa com o deputado federal, presidente nacional do PPS, Roberto Freire. Doutor Letísio, boa tarde. Ele está falando. Tudo bom, João Compé? Alô? Ok, depois a gente tenta um contato com o doutor Letísio. Doutor Aônio, é verdade que no inverno há necessidade de um cuidado maior com os dentes? No inverno nós temos mais fome, né? O nosso organismo ele trabalha para compensar o frio, né? Para gerar calor. Então já a gente dá fome na pessoa. Então o ser humano ele se alimenta mais. Então o cuidado que a gente orienta é a pessoa ter um cuidado maior com os dentes, que procura comer doces, chocolates, né? Alimentos mais quentes e carboidratos, e a pessoa, após comer carboidrato, a gente orienta, tem que ser feita uma higiene com o fio dental para limpar os lados do dente e a escova para limpar as partes externas, né, a frente, em cima e atrás. Porque a partir que a pessoa faz a alimentação, depois de 4 horas começa a haver a formação de tártaro. E forma a placa bacteriana, as bactérias transformam aquele alimento em ácido, esse ácido vai formar cárie, vai inflamar as gengivas, né? Então, o cuidado que ele tem que ter, fez a alimentação, tem que fazer a higienização a posterior a isso. Fala em higienização. Eu a posso limpeza considerar dos como dentes. uma prevenção para que não ocorra uma consequência maior? Correto. Essa higienização. A escovação e uso de fio dental após fazer uma higienização. E a gente acabou de falar em instantes sobre prevenção. É a prevenção para um problema periodontal, um problema de cárie, problema endodôntico de canal. E no inverno as pessoas deixam tanto assim de se preocupar com essa higienização? A pessoa se alimenta no inverno, no verão. É que no verão a pessoa procura fazer uma alimentação mais leve, né? Sim. Que o calor já não traz aquela vontade de comer doces, chocolates, carboidrato. A pessoa procura comer uma comida mais leve, uma fruta,
salada. Perfeito. Vamos tentar mais uma vez com o Dr. Letísio. Dr. Letísio, boa tarde. Tudo bom, Jacopé? Tudo em ordem, hein? Tudo bem. Dr. Letísio, prazer tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. E está reservado para hoje que o senhor possa esclarecer esta correção plástica pouco comentada, mas muito comum, que se refere à prótese de queixo, é isso? Isso, Zancopé. Veja, a prótese mentoniana, ela tem, como nós temos odontólogos aí, eles são mais expertos no assunto. Inicialmente, a gente tem que ver se a pessoa tem um hipomentonismo, se ela tem uma oclusão dentária adequada. Se ela não tiver uma oclusão dentária adequada, ela teria que fazer uma cirurgia ortognática, ou seja, avançar toda a mandíbula para que corrija a oclusão dentária. Isso é o mais importante de todos. Agora, se ela tiver uma oclusão dentária aceitável e ainda assim mesmo ela tem um hipomentonismo, o que a gente pode fazer? Fazer uma secção óssea e fazer um avanço do terço inferior da mandíbula com fixação. Você pode fazer uma colocação de prótese de silicone e você pode fazer uma enxertia gordurosa. Vai depender de cada caso, Zancopé, e principalmente a análise do perfil do paciente em relação à projeção nasal, projeção frontal e a projeção mentoniana. Que Leonardo da Vinci falou isso em 1500, que a projeção frontal deve ser mais ou menos compatível com a projeção nasal, que deve ser mais ou menos compatível com a projeção mentoniana. E os 3/3 da face tem que ser o mais equilibrados possíveis. Então, baseados nesse ensinamento de séculos, a gente tenta avaliar cada paciente. Então, você fala assim, não, vamos colocar uma prótese de mento que vai ficar bom, vai dar uma adequação. Muitas vezes você pega uma mulher de 40, 50, 60 anos que quer colocar uma prótese mentoniana, não é o problema. Ela tem uma flacidez do músculo platisma, ela tem que é a região que fica abaixo da mandíbula, esse músculo que fica abaixo da mandíbula. Então, o que você faz? Tem que fazer uma adequação muscular. Você faz uma aplicatura do músculo, você sobe essa região do papinho e você adequa a região mentoniana. Então, Zancopé, não é tão simples assim. Vou colocar uma prótese de silicone no queixo. Que o pessoal fala, isso aí, Zancopé, é muito simplista. Você tem que fazer uma avaliação um pouco mais adequada. É simples, uma prótese mentoniana é muito simples. Você faz uma incisão no sulco gengival, coloca a prótese, sem cicatriz, sem nada, uma cirurgia de 40, 50 minutos, você resolve. Porém, essa avaliação mais da harmonia da face toda que é mais importante. Muitas vezes não é a prótese mentoniana, é o nariz que é um pouco grande. Muitas vezes é o soalho da língua que está caído. Você tem que fazer uma aplicatura da musculatura do platismo, um pouco dos digástricos. Então, tem que avaliar um pouco mais profundamente. É simples, colocar uma prótese de silicone é simples. Fazer uma lipoaspiração de papinho, da região geniana, que é o budoguinho, e colocar gordura no mento, é fácil também. Mas tem que avaliar, cada caso tem que ser avaliado. Ok, doutor Letísio. Eu agradeço de novo a tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Um abraço, doutor Letísio. Um abraço para você. Saúde e paz para todos. Para nós todos. Doutora Renata, o Brasil é campeão de cesáreas em uma época que se fala tanto em parto humanizado. Mas em que casos a cesárea é a primeira indicação? Pergunta Vilma da Santa Cruz. Olha, Vilma, a cesárea ela tem indicação, por exemplo, a paciente já teve 2 cesáreas anteriores. Com certeza o terceiro parto vai ser uma cesárea, porque ela não pode correr o risco de ter uma ruptura uterina durante a contração. Outras indicações seriam relativas, por exemplo, a paciente que tem diabetes gestacional, geralmente ela tem um feto maior, o bebê é maior, pesa mais, então, mas é uma indicação relativa. Tem que avaliar durante o trabalho de parto se vai haver passagem para aquele nenê ou não. E um mito que as pessoas pensam, a criança está sentada. Pode ser um parto normal, não necessariamente uma cesárea. É um parto um pouquinho mais complexo, porque tem uma manobra a ser feita, mas não é indicação de cesárea. Outras indicações? O parto normal, ele é um parto
preferencialmente, ele é o melhor tipo de parto mesmo. Mas essa questão que a ANS trouxe, ela ficou muito evidente essa semana, porque o que eu ouvi de várias mulheres essa semana, será que a ANS tem o direito de decidir que tipo de parto a paciente quer ter? Isso é que está sendo o ponto. Porque, de certa forma, a paciente está perdendo o direito de escolher. Perfeito. A senhora é da clínica Dr. José Bento de Souza, é isso? Não atende no serviço público? Não. Ok. Então, Márcio Caldas da Lapa, eu vou tomar a iniciativa aqui de não dirigir esta pergunta à doutora Renata, porque ela atende em clínica particular, não no serviço público. Ok, Márcio? Agradeço a tua compreensão. Doutor Fadlo, minha mãe é diabética tipo 2. Que tipo de situação pode evoluir para o tipo 1? Isso é possível? Neuza da Vila Guilherme. Na realidade, não é uma evolução para o tipo 1. O que ela quer dizer é o seguinte: quando que o diabético tipo 2 vai necessitar do tratamento do tipo 1, que é a insulina? Na realidade, o tipo 1 é uma doença, tipo 2 é outra doença. Diabetes é o mesmo que a hiperglicemia, só que a causa são coisas diferentes, né? Posso dizer a intensidade da doença? Não é a intensidade. Uma coisa é o tipo 1 é uma doença que é autoimune por destruição das células do pâncreas. O tipo 2 já aparece na infância e adolescência, tipo 1. O tipo 2 aparece depois dos 40 anos, é uma outra causa, que é uma causa genética, em que a insulina, na realidade, existe, porém ela não é eficaz. Porém, no final, 10, 15, 20 anos, na casa da mãe dela, por exemplo, né, já mais idosa, começa a tomar 1, 2, 3, 4, 5 comprimidos, não está fazendo efeito, não adianta insistir. Tem que ser refeito todo o tratamento, e a melhor terapêutica do diabetes, sem dúvida alguma, mesmo tipo 1, tipo 2, é a insulina, que é o hormônio que está faltando. Na realidade, nós estamos só repondo aquilo que está faltando, né? Então, a pergunta dela é: quando que a minha mãe vai se transformar num tipo 1? Não. Quando a minha mãe vai necessitar de insulina, é quando o pâncreas dela não responde, não controla mais a doença com os comprimidos. Ok. Doutor Daniel, o senhor também é do Centro Paulista de Oncologia, Sim. não é? Uhum. É uma clínica privada. É clínica privada. Então, da mesma forma, meu caro Laurir da Vila Olímpia, eu vou ter a iniciativa aqui de evitar, porque vocês fazem perguntas sobre o serviço público e os profissionais que aqui estão não têm relações com o serviço público de saúde, meu caro Laurir da Vila Olímpia. Mas eu acho, embora você não tenha que direcionar a pergunta, eu acho que a gente tem que falar como está o serviço público. Ele deve estar fazendo uma reclamação, ele está dizendo que uma cirurgia, um tratamento, específicas. mas um tratamento na rede pública demora 6 meses para você marcar uma consulta, mais 3 meses para ver um exame, um tratamento de câncer leva 2 anos, 3 anos para chamar o cidadão. Quer dizer, o que está acontecendo? Não é? Você me lembra aquele pré-natal que é marcado para daí a 10 meses. Isso, é mais ou menos, é exatamente isso. Existe uma falência da saúde pública, uma desonestidade com a população. Nós estamos sendo enganados há mais de 15 anos, em que não se põe um tostão na área de saúde. 15 anos? 15, 20 anos, não sei quanto. O SUS tem 20 anos, 20 e poucos anos. É um sistema universal. Doutor Fábio. Só mudou o nome. Entendeu? Só mudou o nome. É a mesma, lamentavelmente. É um sistema errado. É um sistema que acha que vai atender todo mundo de graça. Está atendendo aí todos na borda de todas as nossas fronteiras. Os nossos companheiros, irmãos que falam castelhano estão vindo aqui para fazer tratamento de tudo, de AIDS, de cirurgia, de câncer, de tudo. E o SUS está bancando, né? E o SUS banca tudo. E não dá. Tem que haver uma reorganização, porque há que se entender que tem que ter divisões. Não é? Isso é um problema do SUS, mas como está, ele não está atendendo, e a população está aí, os hospitais. A Rede Globo, todo dia de manhã, eu tenho acompanhado, tomo meu café vendo a Rede Globo, e mostra
os hospitais do jeito que estão, todos desaparelhados, sem medicação, sujos, quebrados, imundos, sem condição de atender, porque não tem recurso, não existe investimento. Está aí a Santa Casa de São Paulo, que é o exemplo mais típico disso. Há 200 anos atendendo a população pobre, depende única e exclusivamente do SUS e está falida. Por quê? Como é que você pode receber R$3 uma consulta? Como você pode, com 10 ou 15 reais, pagar uma diária hospitalar, uma cirurgia complexa, 10, 100 reais, 80 reais? Isso é tudo ridículo, é um cinismo. Né? Volta ao cinismo que o senhor se Volta ao referiu. cinismo. Então, o governo cínico acha que paga e a situação é essa. O Brasil precisa de uma reestruturação na área de saúde e todo mundo tem razão, esses telespectadores, o nosso ouvinte que escreve tem razão de reclamar, reclamar. Agora, 140, agora, fiquei sabendo, são 180 milhões de reais que são enviados para Cuba todo mês. Com esse dinheiro, dava para recuperar um hospital público por mês. 180 milhões de reais investido por mês. E em cada hospital recuperaria a estrutura, entendeu? E aonde vai esse dinheiro? Some. Não é? Então, Some é a melhor definição, doutor Fábio. Algo a acrescentar, doutor Daniel? Não, é que é realmente angustiante. Um paciente com câncer no cenário público e até no São Paulo ainda é um pouco melhor. Tá, assim, tem algumas ilhas de excelência no SUS que surpreende, mas a maior dificuldade é o acesso, porque tem uma desproporção gigantesca entre a demanda de necessidade de atendimento e a disponibilidade. Se a gente falar de outros estados, a situação é mais caótica. Doutor Aônio, específico para o senhor, esses aparelhos que surgem agora através de empresas americanas, não é, para aparelhos alinhadores dentais, faça em casa, faça você mesmo? Isso é um absurdo. Até dói no ouvido de escutar uma coisa dessa. É porque real um isso? Aparelho para ser... Mas é real isso? Estados Unidos já está oferecendo esse tipo de compra pela Olha, internet? eu desconheço essa parte aí, mas compra de internet já tem tudo, né? Táxi, motorista particular, você... Estão entrando no então, meio, surpreende. Tudo. Surpreende, mas é um absurdo, porque para ser feita uma instalação de um aparelho ortodôntico é necessário fazer um exame prévio, radiográfico, ver perfil de face, modelos de estudo para ver crescimento. Então tem que ser feito um estudo antes por um profissional até habilitado. E na nossa área, o profissional ele tem uma especialização de 3 anos, é um curso quase que paralelo ao curso de graduação, é o curso de pós-graduação de ortodontia, que meu filho é ortodontista. Eu entendo o básico, mas eu passo para ele, porque ele estudou 3 anos para poder fazer a instalação de um aparelho, e agora vem uma empresa vendendo aparelho pelo telefone, pela internet. Isso é uma coisa assim que muita gente vai perder dente. Vão ter muitos desdentados nos Estados Unidos e aqui no Brasil se entrar isso também, porque é um verdadeiro absurdo. Doutor Daniel Gimenez, sobre esta droga que médicos americanos anunciam para que induza o sistema imunológico a atacar tumores, né? Todo mundo quer viver cada vez mais. Essa droga existe, é comprovada? Está um estágio bem avançado no processo investigatório. Ela vem com uma mudança até de paradigma, porque na realidade, quando a gente fala em tratar câncer, a gente tem sempre a ideia de que talvez a imunologia, o próprio sistema imune do hospedeiro desse tumor, né, do paciente, pudesse combater o tumor. Mas tinha umas questões muito pouco esclarecidas e que davam muito limite ao tratamento. Então, a ideia é boa, mas não dava muito certo. Porque você imagina uma doença que nasceu dentro de uma pessoa e que o DNA dessa célula é praticamente idêntico. Então, como é que você pode
separar, dizer, olha, esse tumor não é meu. Então, o sistema imunológico do paciente não identificava. Mas, de um tempo para cá, com a evolução da biologia molecular, a gente conseguiu observar que tem algumas moléculas que podem ou tornar o sistema imunológico mais eficaz contra o tumor, ou o tumor se tornar um pouco mais visível ao sistema imunológico e tornar ele diferente para que o sistema imunológico agrida. Mas o avanço está mais no sentido de você tirar o freio da imunidade. Tá? Então, você tornar a imunidade um pouco mais agressiva. E essa droga que você comentou foi um estudo que foi apresentado no Congresso Americano de Oncologia desse ano, que agregou um benefício muito grande no tratamento em câncer de pulmão e em melanoma. Então, é um anticorpo contra uma molécula específica que serve de freio. Tem o lado bom, que realmente agregou muito, o perfil tóxico é bem modesto. Então, a gente comentou de quimioterapia, é o outro lado da moeda, assim, nós não vamos observar náuseas, não vamos observar vômitos, não vamos ver alopécia. Então, assim, é um outro tratamento. Mas tem um lado um pouco preocupante, mas assim, dá para manejar, de que você vai mexer com a imunidade e você pode ter fenômenos imunológicos que não apenas agridam o câncer. Então, a gente pode flagrar uma artrite, os colaterais, posso... Exatamente. Você pode gerar uma outra doença imunológica, já que você tira o freio. Então, por exemplo, uma paciente com lúpus, que é uma doença autoimune, se você oferecer esse tratamento, eventualmente o lúpus pode desembestar. Entendeu? Porque pode acelerar. Pode acelerar. Então, assim, tem um lado muito bom, porque nós não estamos falando de muitos pacientes que têm doença autoimune e câncer, muito pelo contrário, é uma raridade e até curiosamente, né, a gente não se depara, por exemplo, câncer de mama, raramente eu tenho uma paciente com artrite reumatoide ou com lúpus e câncer de mama. E câncer de mama nos homens? Raríssimo, não perfaz nem 1% da amostra total de câncer de mama. É uma doença que tem o mesmo perfil de comportamento das mulheres, mas dado que a quantidade de pacientes é muito pequena, a informação também não é muito precisa. Então, tudo indica que é o mesmo perfil, todo tratamento, tudo. Mas a gente ainda tem uma certa fragilidade no conhecimento. Doutora Renata, dores abdominais durante a gravidez. Em que ponto a gestante deve se preocupar mesmo? Olha, a dor abdominal durante a gestação, ela ocorre, e principalmente mais para o fim da gestação, onde o abdômen já está mais distendido, já está comprimindo outros órgãos. Até certo ponto, esse incômodo abdominal ele é normal. Agora, a dor, ela tem que tomar cuidado quando ela é acompanhada de dor e ardor para urinar, porque nesse caso pode ser uma infecção de urina na gestante. Ela é preocupante porque ela pode desencadear um trabalho de parto prematuro. Ela pode ocorrer também do segundo para o terceiro trimestre, quando a paciente ela tem um mioma. Então, pelo fato de o útero estar distendido, o mioma ele começa a ser incomodado pela própria gestação e ela pode ter dor, não é muito comum, mas pode acontecer. E outras causas, por exemplo, ela pode ter durante a gestação um quadro de dor aguda, um apendicite, pode acontecer, uma torção de cisto de ovário pode ocorrer, mas aí são dores agudas. Não é aquele incômodo da gestação. Não é um incômodo. Não é um incômodo pelo abdômen distendido. É dor. Dr. Fadlo, o Jaime do Jardim Bonfilioli, atuais pesquisas em andamento, principalmente nos Estados Unidos e Itália, dizem que o diabético pode ter uma perspectiva de melhor qualidade de vida? Jaime do Jardim Bonfilioli, teu ouvinte todas as tardes aqui na Rádio Trianon. É verdade. As perspectivas são muito boas. Depois do câncer, diabetes é a doença mais pesquisada no mundo. Então, vem surgindo medicamentos cada vez mais interessantes e que vêm de encontro ao controle da doença. E não só esses medicamentos
vem favorecer o controle, porque a gente sabe que controlando a doença a pessoa não tem complicação, as complicações são seríssimas. E o que a gente procura transmitir a educação e no consultório é exatamente isso, que eles façam os seus controles, não é? E essas novas insulinas, novos medicamentos vêm para ajudar. E outra coisa que vem para ajudar é também no sofrimento da quem precisa da aplicação de insulina, que são aplicações diárias, às vezes do tipo 1 são 4, 5 aplicações, estão se desenvolvendo os aparelhos, são o sistema de infusão contínua de insulina, que é um aparelho caro, mas ele tende a ficar cada vez mais barato, e ele está caminhando, e eu acabei de ver isso no Congresso Americano, que eu estive agora em diabetes em Boston, no mês passado, ele está caminhando para um sistema fechado, quer dizer, seria o pâncreas artificial, em que ele faz a glicemia, ele mesmo injeta a sua insulina, que é o que o pâncreas natural faz, não é? Isso está para 2 ou 3 anos já chegar no mercado, o closing loop que ele fala, né? E também os glicosímetros, né? A gente tem que picar o dedo 3, 4 vezes também. Está sendo lançado, eu assisti isso também lá no Congresso, um glicosímetro que ele tem um adesivo que faz a glicemia subcutânea, ele troca a cada 7 dias. Esse adesivo tem uma pequena agulha de silicone que fica no subcutâneo, ele vai fazendo as glicemias. E o glicosímetro, que é um aparelho celular, você passa só em cima perto, via Bluetooth, ele te dá a glicemia. Quer dizer, de 5 picadas por dia, você vai para 1 picadinha por semana. E assim está indo. O diabetes tipo 2 é uma doença que é a 90% de todos os diabéticos, é uma doença genética. E, evidentemente, você nasce com ela, né? E a cura definitiva, é claro, se você tiver terapêutica genética, que vai chegar daqui a uns 50 anos. Nós estamos chegando ao final deste Gente que Fala. Doutor Aônio Vieira, como a gente entra em contato com o senhor, doutor Aônio? Deixar o site www.aoniovieira.com.br. Está lá à disposição de todos para perguntas também, que se tiverem depois, nós respondemos. Muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Eu agradeço o convite, é uma honra muito grande poder estar aqui com vocês. Doutora Renata Moedim, algum site, algum endereço que se possa entrar em contato direto com a senhora? E-mail renatadeloreto, tudo junto com @gmail.com. Grato por ter vindo Obrigada, ao Gente que Fala. Obrigada pelo convite. Doutor Daniel Jimenez, Centro Paulista de Oncologia, como se entra em contato com o senhor, doutor? Pode enviar mensagens para o próprio site da nossa instituição, que é o CPO. Na realidade é CPOnco, www.cponco.com.br, isso. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Doutor Fadlo, quando eu disse 20 anos, porque o Edgar Ortiz, quando nos aproximou, o senhor estava divulgando o 8º Congresso. Parabéns ao senhor. Obrigado. Por essa empreitada. Onde será o Congresso neste final de semana? Não, dia 23... A partir de 23. De 23 de julho, na Unip da Vergueiro. Você que é profissional da área de saúde, de nível universitário, pode fazer sua inscrição ainda no site da anad.org.br ou no local também, que é bem próximo ali na Vergueiro, perto da Beneficência Portuguesa, onde nós temos nossa clínica, a Rua Mais Cardinho 889, e meu e-mail é fraige@gmail.com. Grato por ter vindo hoje, 4 horas da tarde, quarta-feira, Rádio Trianon. Rádio Trianon, Doutor segunda, Fadlo. quarta e sextas. Grato mais uma vez por ter vindo ao Gente que Fala. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, lembrando que na sequência deste Gente que Fala pela UTV, a entrevista exclusiva com o deputado que nós teremos hoje, Roberto Freire, que é do
PPS, diretor-presidente nacional do PPS. Agora sim, James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã. Gratos, até lá.